Bem-vindos de volta ao Papo Íntimo MWB, hoje para um assunto que eu particularmente adoro, que é o embelezamento respeitoso. Todos os dias é um assunto que nos procuram no consultório. Quero ficar mais bonita. Essa semana, particularmente, a Bruna estava comigo no consultório, teve uma paciente falando, eu quero melhorar porque meu rosto é bruto. Vocês veem, e após isso ela chorou, né, Bru? Então é um assunto que com certeza envolve todos nós. Todos nós vamos envelhecer, todos nós temos algumas características que não nos agradam e para esse papo eu convido de primeira mão minha amiga Dani, minha amiga Aline, mas também todas as amigas da MWB para conversarem sobre o assunto. Dani, antes de qualquer coisa, o que é bonito? O que é belo? Então, a beleza, ela não tem um padrão, né? A gente consegue enxergar a beleza em tudo que a gente olha, né? A natureza, ela é bonita, os animais, eles são bonitos individualmente. Não tem uma flor que é bonita e uma flor que não é bonita. A gente pode preferir uma à outra, mas cada uma tem a sua beleza porque tem suas características. E com o ser humano não é diferente, né? Assim, eu não consigo ver um ser humano feio. Você pode estar até insatisfeito em como você está se sentindo, mas você foi feito bonito. E às vezes o que a gente precisa é valorizar aquilo que está um pouquinho apagado e às vezes mudar algumas características que não são tão favoráveis. Mas isso não significa que não existe beleza, né? Existe beleza em todas as coisas. Achei que foi a melhor colocação porque a gente está vivendo um período de escravidão da beleza, né? Então essa autoaceitação, essa autopercepção, essa afirmação a respeito de nós mesmos é fundamental antes de qualquer tratamento que a gente possa dar no consultório. E eu queria, Dani, que tu fizesse a mulherada entender o processo do envelhecimento. Por conta desse sensacionalismo, né? Aquelas fotos de antes e depois que a gente vê que parece que resolveu o envelhecimento aí de 40 anos com um único procedimento. Nos explica como que isso acontece. Primeiramente, a gente precisa entender que o envelhecimento ele é um processo contínuo e progressivo, né? Ele não para, a gente não vai parar de envelhecer nunca. E em alguns momentos da nossa vida a gente vai perceber que ele corre mais rápido, que a gente envelhece mais em menos tempo. Quarentena. Exatamente. O estresse é uma coisa que faz isso acontecer, né? Que às vezes você passa por um momento de doença na família ou alguma perda e de repente você se olha no espelho e fala assim, nossa, eu envelheci uns 5 anos nesse último ano. Isso realmente pode acontecer, né? Uma aceleração desse processo. Então é um processo que ele não vai parar nunca. E no processo de envelhecer, a gente vai ter uma perda óssea, atrofia dos tecidos da face, da musculatura, do tecido adiposo, exatamente, da gordura, uma menor produção de colágeno, que vai levar a uma flacidez, que leva aquele aspecto de derretimento, as ruguinhas vão aparecer, tudo isso faz parte do processo de envelhecer. Quanto a isso, a gente não pode fazer nada, né? O que podemos fazer então? Minimizar esses aspectos, esses estigmas do envelhecimento e envelhecer bem, envelhecer melhor, né? A gente pode envelhecer com uma ruga muito profunda e a gente pode envelhecer com uma ruga pouco marcada. Ela tá lá, a ruga tá lá. A gente não consegue muitas vezes resolver completamente, mas a gente consegue fazer ela ficar mais agradável. Legal. Então, eu queria te perguntar assim, Aline, no teu entendimento sobre embelezar, harmonizar, a gente está falando só de injetável? Não. Isso é uma dúvida, né? E quando às vezes eu explico, muita gente fala, nossa, eu não sabia. Na verdade, quando a gente pensa nesse embelezamento, na harmonização no geral, não envolve apenas a injeção, o preenchimento com ácido hialurônico. Envolve uma série de procedimentos. Quais são esses procedimentos? A gente consegue atuar desde as camadas mais profundas até as camadas mais superficiais, usando tecnologias como ultrassom microfocado, atuando na estruturação da musculatura, fazendo aquele tightening, aquela repuxadinha, estimulando colágeno, associando a bioestimuladores, a preenchedores, laser também, né, como tecnologia. Então, o embelezamento num todo é isso, né? É um processo gradativo que, como a Bárbara sempre fala, é um casamento
que a gente faz com a paciente para poder conseguindo cada vez mais resultado. E o que eu costumo dizer também é que assim como o envelhecimento é um processo que não para, o rejuvenescimento também é um processo Exatamente. que não para. Então não existe nenhum tratamento ou um protocolo estático que você vai fazer e que você não vai precisar fazer mais nada. Isso é muito importante que a Dani falou. Exatamente, porque você vai continuar envelhecendo. Então você vai precisar continuar fazendo os tratamentos. Você precisa continuar o estímulo. Isso. E uma coisa muito importante também é que quando a gente começa mais cedo, a gente vai fazendo essa prevenção, que a gente chama de prejuvenation, e aí a gente vai conseguindo deixar esse paciente retardando um pouco o envelhecimento. Né? Então, hoje em dia, graças a Deus, as pessoas têm nos procurado mais cedo para a gente poder ir caminhando e fazendo um envelhecimento de uma forma melhor. Existem pontos cefalométricos, existem cálculos que a gente acaba fazendo e a gente fala muito isso na rede social. Por que eles existem? Faz diferença? Porque a gente fala que todos são belos, mas tu mesmo fala, né, amiga, que existe a nossa melhor versão. Claro. Então, faz diferença a gente conhecer um pouco desses pontinhos para a pessoa ficar mais ou menos bonita? Com certeza, existem características no rosto feminino e no rosto masculino que precisam ser respeitadas, né? Um rosto feminino que é agradável, ele costuma ter uma dimensão um pouco mais triangular, as maçãs têm uma dimensão mais larguinha do que a mandíbula, então a gente costuma ter um rosto mais triangular. O rosto masculino costuma ser um pouco mais quadrado, que a gente chama, né? Essas distâncias aqui, elas são muito parecidas. Então, existem aspectos, sim, de medidas que vão favorecer o tratamento, né? Vão favorecer aquele paciente. Uma paciente, por exemplo, que queixa que tem um rosto muito bruto, muito provavelmente, ela tem essa diferença aqui, que é mais próxima do homem do que da mulher. A gente pode melhorar? Claro que a gente pode melhorar. Existem tratamentos que a gente vai fazer para afinar o terço inferior, por exemplo. A gente pode usar ultrassom microfocado, se ela tem um masseter, que é essa musculatura muito forte, a gente pode usar toxina botulínica e afinar. Se ela tem um queixinho tímido, a gente consegue fazer uma projeção e deixar essa triangulação mais agradável. Então a gente consegue fazer um rosto que não é tão feminino ficar mais feminino. Mas isso deve ser feito dentro de um intervalo que eu consiga o melhor resultado, que ele seja agradável, que ele seja natural e que ele seja imperceptível. Exato. Porque esse é o melhor resultado. Eu olhar e falar assim, nossa, como você tá bonita. E eu não sei absolutamente o que foi que você fez, né? Esse é o principal objetivo do nosso trabalho. E uma coisa muito importante que a Bárbara falou em relação a conhecimento técnico, anatômico, é que muitas vezes o paciente já chega falando, eu quero fazer isso aqui, eu quero preencher aqui. E na verdade, a gente que tem que passar para o paciente, justamente por todo esse conhecimento, o que a gente deve fazer. Eu estava comentando com as meninas hoje mais cedo que o paciente que às vezes quer falar assim, doutora, meu sulco nasogeniano, que é o bigode chinês, eu quero preencher aqui. E aí, na verdade, se a gente fizer só um preenchimento aqui e, na verdade, ele precisa melhorar o terço médio, né? Toda essa sustentação daqui, a gente vai estar tateando e não determinando uma melhora significativa. É como se a gente estivesse pintando, né, uma parede infiltrada. Eu não estou resolvendo a causa do problema. Eu estou resolvendo só o final daquele problema. E daqui a pouco, aquilo vai aparecer novamente. Então, isso é muito importante, gente. Não, é bem porque o que acontece? A queixa do paciente, ela precisa passar por uma avaliação, porque não necessariamente o local onde é a queixa é o local do problema. Como você tá falando. O sulco é uma das queixas que mais trazem o paciente para o consultório, que é o nosso bigode chinês, né? Que pode fazer esse sulco fica marcado até aqui embaixo. E muitos pacientes procuram para dizer, doutor, eu quero preencher o meu sulco. Só que ele é a última região que a gente vai mexer. Exatamente. Eu preciso reposicionar estruturas, eu preciso tratar a maçã do rosto, eu preciso ver se essa mandíbula tem sustentação, eu preciso fazer uma avaliação muito mais minuciosa antes de abordar o sulco. O sulco, ele só é o resultado do desabamento das estruturas. Exato. Se eu não cuido das estruturas, eu não resolvo o sulco. Isso. Por isso que é tão importante que você seja avaliado por um médico, que você traga sim as suas queixas, as suas demandas, os seus desejos, e que pra gente poder discutir isso e você entender o processo que você vai precisar passar para ter o melhor resultado. E quando o paciente entende e confia no médico, ele segura na tua mão, vai junto e o resultado dá certo. E são medidas simples, a gente consegue, porque tem muitas pessoas, eu recebo muito essa questão, mas tudo isso é muito caro, tudo isso é inviável para as pessoas em geral. Com certeza, injetável, tecnologia é privilégio
de não todos, né? Mas nós podemos ter medidas básicas no nosso dia a dia, cuidados básicos que vão postergar esse envelhecimento. Então, coisas como um protetor solar é um investimento que vale a pena, né? Não dormir de maquiagem é um investimento que vale a pena. Então, e a organização financeira. Isso parece que não tem nada a ver com o embelezamento respeitoso, mas, de uma forma geral, a nossa cultura, ela não tem organização financeira. Então, a gente gasta muito com coisas que não vão nos dar um retorno pessoal e não investe no que fundamentalmente faria algum retorno para nós mesmos. Então, eu acredito que a mulher, eu falo mais para a mulher porque é um papo íntimo que a gente fala mais para as mulheres, precisam se priorizar. O que a gente está passando agora, e nós ainda estamos em vigência de quarentena, está trazendo para a gente muito autorreflexão, fazendo pensar um pouquinho mais em nós mesmas. Então eu quero dizer para vocês, mulheres, não há nada de errado em se cuidar. Não precisa ter culpa por olhar para você. Quando você cuida de você cuida da sua família, do seu marido, você rende mais profissionalmente. Então, isso que a gente está falando aqui não é vaidade, luxo, bobo. Isso aqui é amor pessoal. Sem dúvida. Quantas vezes a gente não faz no paciente um preenchimento de olheira que muda o semblante do paciente. Fala assim, nossa, eu nunca me vi assim. Descansa o olhar. Exatamente, eu posso falar por mim mesmo. Já fiz muitos procedimentos de olhar assim e falar assim, por que eu não fiz isso antes? Era pouquinho, era um detalhe, mas como me fez bem, como me fez me sentir mais bonita, mais segura, né? Pra estar aqui. Falando sobre isso. A gente tem um exemplo próprio aqui. A Bela, minha prima, ela era não a aversa, né? Mas ela sempre foi mais da linha natural, não quero fazer e tudo. E eu falei, Bela, é realçar a tua beleza. Você não vai ficar diferente. Então, assim, ela tá mais bonita, ela aceitou. E hoje ela fala, por que eu não fiz isso antes? Não, então é isso. Pra minha vida pessoal, profissional e familiar. É isso. Muito bom, achei muito legal exemplificar algo de nós mesmas, né? Não, isso faz parte da gente deixar os nossos preconceitos de lado. É né? isso aí. Como você tá falando, assim. Nós nos cuidarmos é cuidar de quem a gente ama. Quando a gente está bem, a gente está satisfeito, a gente está nesse lugar, a gente consegue olhar para o outro e ajudar o outro a chegar nesse lugar também. É isso. E isso é o papel da mulher, esse é o papel da mulher dentro da família, isso é o papel da mulher na sociedade e a gente precisa estar bem. Então, assim, reforçando o que a Bárbara já falou, é muito importante que nós nos cuidemos para que nós possamos olhar no espelho e estejamos satisfeitas com aquilo que nós temos visto. Aproveitando esse gancho também, no caso da Bela, foi uma coisa que eu conversei com ela e ela aceitou. Aqui a gente vê muitas mesmo, que a gente acaba falando não. O paciente acaba perdendo um pouco a noção. Hoje em dia, essa questão de rede social, as pessoas estão muito caracterizadas, estão ficando iguais e às vezes com over, né? A gente tem a síndrome do overfilled, que é o excesso de preenchimento. Então a gente tem que ter esse cuidado, né, de saber um limite. E às vezes, na maioria das vezes, quem tem que frear isso somos nós, profissionais. Né, Se nós tivermos ética e coerência, isso. E a gente te falou não, é porque a gente ama a sua vida. É isso. Então isso é sério, né? Porque trabalhar, gente, é servir ao outro. Eu venho feliz trabalhar porque é o meu serviço como ser humano. Aqui é onde eu consigo exercer o meu ministério de alguma forma. Então, quando o teu médico diz não, pensa, ela se importa comigo. É a única razão. Porque financeiramente, pra gente seria muito mais interessante tudo que o cliente, o paciente fala, a gente vai dizer, lógico, com certeza. Mas vocês são o nosso principal cartão de visita, vocês são a nossa razão por deixar nossos filhos, nossa família, nosso descanso para estar aqui. É isso. Né? Meninas, eu acho que é basicamente isso. A gente falou um pouco de tudo. É um assunto que a gente pode sempre falar sobre beleza, sobre mulher, autoestima. É muito lindo falar disso porque é a nossa realidade pessoal. Bom, a gente encerra esse episódio com muita gratidão e mais uma vez vocês estarem aqui com a gente. E a gente vai passar para um episódio muito interessante. Mamães, não percam o episódio da semana que vem, que é a alergia das crianças, a dermatite atópica. Até lá!